Qual é o investimento mais seguro hoje? Eu quero te provocar com uma seguinte reflexão. Imagina só se amanhã o banco simplesmente quebrasse. Você sabe onde o seu dinheiro estaria seguro de verdade? Olha só, existem pessoas que acreditam que o seu dinheiro deve estar todo na poupança. Outros, no mercado imobiliário, assim como o meu pai, que acabou perdendo quase 6 milhões de reais por concentrar todo o seu lucro da empresa dele em tijolo e cimento. Então, qual seria a resposta correta? Eu quero falar nesse vídeo exatamente sobre esse assunto. Inclusive, Warren Buffett ele diz que quando a maré baixa, descobrimos quem realmente estava nadando pelado. Isso é muito importante, porque momentos de crise sempre vêm e quem não está preparado acaba realmente perdendo muito dinheiro e podendo vir à falência. Então eu quero trazer uma reflexão. O que seria segurança? Segurança é você investir com baixo risco de crédito, você ter liquidez, ou seja, você conseguir acessar o seu dinheiro com uma velocidade muito boa e previsibilidade, ou seja, você sabe exatamente o quanto você vai ganhar com aquele investimento. Esses são os 3 pilares da segurança. Agora uma breve história para poder exemplificar isso. Você lembra lá em 1990, no Plano Collor, houve um bloqueio da poupança, onde os brasileiros ficaram por 18 meses sem poder acessar o seu próprio dinheiro na conta. Olha só que absurdo! Então, o que era um investimento seguro na época, aparentemente se tornou um pesadelo. E uma curiosidade, tá? Mais de 80 milhões de brasileiros ainda têm o seu dinheiro na poupança. É um montante total que passa de mais de 1 trilhão de reais. Trilhão, olha que absurdo. Até porque a poupança rende muito pouco, rende menos até do que a própria inflação. Então segurança não é rentabilidade, segurança não é tradição, segurança é paz de espírito. Agora vamos falar sobre alguns ativos seguros que estão disponíveis para você investir. O primeiro deles é o Tesouro Selic, onde você tem o investimento mais seguro do Brasil, porque ele é garantido pelo governo federal. Nesse investimento, você está emprestando dinheiro para o governo e o governo está te remunerando com juros. E por que ele é o mais seguro do Brasil, Gabriel? Simplesmente porque o governo, se acontecer uma catástrofe, cair um meteoro em Brasília, ele pode imprimir mais dinheiro e pagar o que te deve. Já uma instituição financeira, ela precisa dar lucro. E se por algum motivo ela cai em algum escândalo ou não performar como ela acredita, ela pode sim passar por complicações financeiras e você não reaver parte do seu dinheiro. Agora, o Tesouro Selic também possui liquidez diária, ou seja, o nosso segundo pilar. Ele é perfeito, por exemplo, para sua reserva de emergência. Aquele dinheiro que você precisa resgatar rapidamente para poder apagar algum incêndio, pagar um remédio, uma cirurgia, consertar o carro caso você venha a bater com ele na rua. Então, o Tesouro Selic é uma ótima opção. Agora vamos falar do CDB. O CDB ele tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Essa garantia ela te restitui até R$250 mil por instituição financeira até R$1 milhão. Então você poderia, por exemplo, ter 4 CDBs de bancos diferentes e você estaria protegido em até R$1 milhão, 250 mil em cada uma dessas instituições financeiras, por CPF, obviamente. Então, se você tem R$1 milhão na conta da sua esposa, R$1 milhão na sua conta, você estaria protegido ali em R$2 milhões. Ele pode render mais do que o Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic ele vai ser a régua da remuneração da renda fixa. Então o CDB, para convencer que você empreste dinheiro para o banco, ele vai ter que te pagar um rendimento maior do que o Tesouro Selic. Agora uma história interessante. O Banco Pan-Americano lá em 2010 apresentou um rombo de 4 bilhões de reais e o FGC teve que entrar com 2,5 bilhões de reais. Ou seja, nenhum cliente perdeu dinheiro. Esse exemplo mostra como o FGC funciona na prática. Então, basicamente, o que seria o CDB e o FGC? O capacete na moto. Sem ele, a queda do banco e a sua queda, no caso, seria fatal. Agora, vamos para o LCI e LCA. O que tem mais de interessante no LCI e LCA é que eles são isentos de imposto de renda e eles também são garantidos pelo FGC. Então, olha só que sensacional. Você não precisa pagar nem R$1 sequer para o governo do lucro, dos juros que você recebe. Isso é muito bom. Não sei você, mas eu não gosto de ter que pagar mais e mais e mais tributos. Quando tem alguma vantagem, alguma coisa legal, obviamente, eu aproveito muito. Agora, os LCs e LCAs, eles normalmente não rendem 100% do CDI. Eles vão render 95, 93, 89. Por quê? Você não tem a incidência do imposto de renda. Então você teria que acrescentar ali 15, 17, 22,5% aquela rentabilidade para equiparar com o retorno do CDB. Agora, os LCI e LCAs possuem prazo que você pode travar sua liquidez, ou seja, você vai resgatar daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, 3 meses, que seria o nosso segundo pilar, que seria o quanto
de tempo eu gastaria para poder transformar aquele meu investimento em dinheiro na minha conta. Então, LCA, uma analogia simples, seria aquela comida no armário, em que você tranca e você de tempos em tempos tem que renovar o estoque e tirar algo ali para poder usar para o seu consumo da sua vida em particular. Agora, eu preciso falar desse investimento também, que ele é péssimo, eu desaconselho vocês a investirem, mas ele é um investimento que está disponível, porque ele faz o seu dinheiro render, ainda que muito pouco. E eu estou falando da poupança. Ela ainda é usada por mais de 80 milhões de pessoas. Inclusive, eu sou fruto da poupança. Pessoal, eu tenho que dar minha cara a tapa e dar a razão que a poupança, na minha situação, ela foi a precursora da minha jornada como empreendedor. Isso porque minha avó, por 8 anos, ela guardou numa caderneta de poupança na Caixa R$ 50 todos os meses. Com esse dinheiro, no final de 8 anos, eu tinha aproximadamente uns 7, 8 mil reais e que eu pude começar o meu primeiro negócio comprando algumas pranchas de stand-up com esse recurso. Então, o hábito de poupar, ainda que não tenha sido o melhor meio, fez com que eu pudesse ter esses 8, 7 mil reais e transformar eles em 100 mil reais na minha empresa depois de um ano trabalhando ali, dando aula, fazendo passeio e investindo. Olha que legal! Então a poupança sim pode ser uma segurança emocional até para quem não tem tanta familiaridade com os outros produtos de investimentos. Mas olha, você está aqui é porque você está querendo aprender como investir direito. Então vamos comigo, vamos juntos, porque eu quero tirar todos os R$ 1 trilhão que estão parados na poupança e fazer render o dobro em outros produtos muito mais rentáveis. Então o que você precisa saber? A poupança rende menos do que todas as opções de investimentos que eu estou trazendo aqui nesse vídeo. Numa analogia simples, é como se você tivesse aquele Nokia tijolão em 2025, temporada aí de iPhone 17, né? Então não faz sentido nenhum. Agora, eu quero falar para vocês o investimento mais seguro do mundo. As Treasuries americanas. São títulos como se fosse o Tesouro Direto, né? Títulos públicos mais emitidos pelo governo americano. Esses são os títulos mais seguros e mais usados pelos bancos centrais também para poder garantir a sua reserva de valor. Por quê? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. A nota de crédito, a nota da reputação do Brasil é BB-, tá? O que você precisa saber com essa informação? Que o Brasil, quando os investidores olham para investir em ativos no Brasil, eles pensam que aqui tem um grau especulativo, ou seja, eles podem não reaver o seu dinheiro investindo aqui no Brasil, porque pode acontecer confusão política, econômica, ser surpreendido com fraudes, como já aconteceu na nossa história recente. Já nos Estados Unidos, você tem um grau de investimento, ou seja, AA+. Isso faz com que os investidores tenham muita segurança de colocarem todas as suas reservas financeiras nos Estados Unidos, sabendo que aquele dinheiro vai voltar. Só que você precisa entender de história para você não cometer os mesmos erros do passado. Porque na crise de 2008, quando os bancos estavam quebrando, os investidores correram para as treasuries. Esse é um efeito natural. Então, quando há uma crise financeira, uma ameaça de guerra, uma ameaça de uma pandemia, normalmente você vai ver os investidores vendendo bolsa de valores, vendendo ativos no seu próprio país e buscando reserva de valor em dólar e no Tesouro Americano. Mais ou menos, para você entender uma analogia simples, é o farol no meio da tempestade global. Os Estados Unidos sempre acaba sendo esse foco dos investidores dessa migração de fluxo de capital. Agora, existem alguns ETFs nos Estados Unidos que você pode investir nas treasuries americanas. Por exemplo, o SHY, que investe nas treasuries de curto prazo, de 1 até 3 anos. O IEF vai investir nas treasuries de médio prazo, de 7 até 10 anos, que seria como se fosse a nossa renda fixa com vencimento de 7 a 10 anos. Na verdade, o Tesouro Direto com vencimento mais longo. E tem o TLT, que são as treasuries de longo prazo, com mais de 20 anos. E o que é legal é que os ETFs te permitem investir nas treasuries de forma simples, sem burocracia e com praticamente qualquer valor disponível. Agora, eu quero falar sobre um ativo que nos últimos 2 anos já se valorizou mais de 100%, que é o ouro, que nada mais é do que uma reserva de valor há milênios, que não depende de governo nem de banco nenhum. Lembrando que na história sempre houve momentos de hiperinflação, como na Alemanha em 1923 e na Venezuela na história mais recente. E quem tinha ouro conseguiu preservar o seu poder de compra, já que ele é um objeto de troca que sempre é bem apreciado em qualquer lugar do mundo. Numa analogia simples, o ouro nada mais é do que um cofre secreto para a humanidade. Quando nada funciona, ele continua brilhando e ele continua garantindo que você vai ter poder de compra. E como você pode investir em ouro? Aqui no Brasil, na B3, você pode investir através do ETF Gold 11, que ele replica o preço internacional do ouro. Já nos Estados Unidos, você tem o GLD, que é o maior ETF de ouro do mundo, e o IAU,
que é ouro com uma taxa um pouquinho menor. Agora, ETFs de ouro permitem você ter exposição sem precisar comprar uma barra de ouro e guardar no cofre na sua casa. Então isso é muito legal porque também te dá liquidez para você comprar e vender sempre que você precisar. Agora, pessoal, eu sou analista de investimentos CNPI, já tenho mais de 10 mil alunos e a gente já viu muita gente perder dinheiro acreditando em promessas de segurança falsas. Não só no mercado financeiro, mas no mercado tradicional. Então o que você precisa saber? A sua segurança financeira está em investir em ativos que te gerem renda. Se você concentrar tudo em ouro, você pode acabar passando um contratempo caso o preço do ouro despenque. Se você colocar tudo na poupança, pode vir um fisco. Se você colocar tudo em fundo imobiliário, o fundo imobiliário pode cair. Se botar tudo no CDB, o banco pode quebrar. Então, qual é a solução? É você diversificar em caixinhas. Então, eu quero te deixar uma pergunta só para te provocar. Se você precisasse sacar todo o seu dinheiro amanhã para fugir do país, o seu dinheiro estaria seguro? Você teria acesso a esse dinheiro? Ele estaria rendendo quanto? Isso é muito importante você saber, na ponta da língua a resposta. O mais seguro não é o Tesouro Selic, não é o CDB, não é a LCI, são as Treasuries, não é o ouro. O mais seguro para a sua estratégia é você diversificar. Reforço para vocês, segurança é ter reserva de emergência, reserva financeira, diversificação e não depender somente de um ativo ou somente de um país, se o seu dinheiro está todo aqui no Brasil. O Howard Marks já dizia, investir não é evitar riscos, é administrá-los. E se você precisasse de dinheiro urgentemente hoje, de onde você tiraria? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, se você quer a minha ajuda para se tornar um meu aluno, se você quer me ter como mentor na sua jornada de investimentos, comenta aqui embaixo, vai no link que eu deixei aqui, que vai ter acesso ao nosso treinamento do Zero Investidor. Fico por aqui, pessoal. Beijo para vocês, um abraço, tchau, tchau!